Olá, olá, professor Bucks, trabalhando com você aí, Biologia 1, a parte da biologia celular. Vamos tirar aí uma dúvida aí de alguns exercícios e vamos começar trabalhando com esse primeiro aqui, ó. Observe a figura a seguir. Com base na figura e seus conhecimentos sobre as células vegetais, assinale a alternativa correta. Então presta atenção, a figura já está falando com você sobre células vegetais. Então se ele colocou que é uma célula vegetal, provavelmente ele vai falar alguma coisa sobre cloroplasto, aquela organela que trabalha com fotossíntese, onde tem a clorofila. Mas vamos dar uma olhada aí, ó. Pega a primeira alternativa. O número 1 na figura representa uma película que seleciona o que entra e o que sai da célula, mantendo o meio celular interno adequado às necessidades da célula. O número 1 que a gente tem ali é uma estrutura de revestimento celular, mas é a parede celular. A parede celular não é exatamente o que vai selecionar quem entra e quem sai da célula. Na parede celular a gente já vai discutir ela, que ela está sendo cobrada aqui na segunda alternativa. Mas então a alternativa A, ela está errada, ela não está mostrando a membrana plasmática, ela está mostrando a parede celular. Mas dá uma olhada aqui na alternativa B, ó. O número 2 representa um envoltório resistente, cuja função é dar rigidez ao corpo das plantas, atuando na sustentação esquelética. Sempre que ele fala de sustentação em plantas, quem trabalha com sustentação em plantas é a parede celular, que é a estrutura que a gente viu na alternativa A, que era a estrutura 1 ali, né? Quando falar de sustentação em células vegetais, resistência em células vegetais, está falando da parede celular. E em vegetais, a parede celular é feita de celulose. Celulose é um carboidrato polissacarídeo, são 4.000 moléculas de glicose grudadas uma na outra, é a glicose para chuchu. Apesar de ser feita de glicose, a celulose, que é o que forma a madeira, que forma a casa e assim por diante, a celulose é um polissacarídeo, um carboidrato que a gente não consegue digerir. Quando a gente come, ele entra pela sua boca e sai pelo seu fiofó do mesmo jeito. Não quer dizer que a gente não precise comer. Celulose é importante na alimentação porque ela é chamada de fibra, vai ajudar naquele movimento do bolo alimentar em direção à luz no fim do túnel. Então a primeira e a segunda alternativa estão erradas, elas estão trocando os nomes de parede celular e de membrana plasmática. Então toca para a terceira alternativa. Alternativa C, ela mostra ali, o número 3 representa uma estrutura imersa no citossol. Citossol é o citoplasma, cuja função é produzir proteínas e participar do transporte de moléculas através do citoplasma. A estrutura 3 é aquela que eu comentei antes, quando ele fala de célula vegetal. A maioria das questões, 99% das questões, vai comentar sobre o tal do cloroplasto. A imagem da célula vegetal que está no exercício, ela está em preto e branco, né? Então dificulta para você saber quem é o cloroplasto. Se fosse uma imagem colorida, né? Daí não teria nem graça. O cloroplasto ia aparecer de que cor? Ia aparecer verde. Dentro do cloroplasto é onde você tem a molécula de clorofila, que é o pigmento que vibra com a energia luminosa que vai ser utilizada na fotossíntese. Então a estrutura 3, na verdade, é o cloroplasto, está ali saliente ali na imagem, né? O cloroplasto é que trabalha, deixando a planta, fazendo a planta produzir o seu próprio nutriente, né? Trabalha dentro do processo de liberação de oxigênio, né? Então, organela fundamental para quem é vegetal, fundamental para quem é autótrofo. Então, esse é o cara, essa é a organela que deixa a plantinha verde. Então, a alternativa 3 também está errada, porque ela está discutindo ali que a função é produzir proteína, e quem produz proteína não é o cloroplasto, quem produz proteína é ribossomos. Dá uma olhada em mais uma. Então a primeira alternativa, a segunda alternativa e a terceira, as 3 estão erradas. Olha a alternativa D. O número 4 representa uma estrutura constituída por bolsas membranosas achatadas dispersas no citoplasma e é responsável pela secreção celular. Falou de bolsas membranosas, falou de secreção. Está falando de uma organela chamada complexo de Golgi, um conjunto de bolsas que vai trabalhar recebendo proteínas do retículo endoplasmático, alterando essas proteínas, transformando ela em muco, catarro, ranho,
Tudo que falar de secreção num exercício, secreção está associado com complexo de Golgi, né? Secreção, gosma, ranho, né? É o complexo de Golgi trabalhando. Então a alternativa D é a alternativa que está correta, está sendo indicado ali o complexo de Golgi na questão. Então dessas alternativas desse exercício, a D é que está certa. Mas dá uma conferida na última para entender por que ela está errada. A alternativa E mostra que a estrutura 5 representa grânulos que se caracterizam por conter clorofila, cuja função é captar a luz solar com a máxima eficiência. Quando fala para você de grânulos dentro de uma questão de biologia celular, grânulos é uma organela chamada de ribossomo que o exercício vai falar. E o ribossomo é responsável pela síntese de proteína. Então foi trocado na alternativa C. Eles falaram sobre a síntese de proteína, que era a função do ribossomo, que está na alternativa E. E na alternativa E, eles estão falando das funções do cloroplasto, que estava lá na alternativa C. Então, nesse exercício, a alternativa A e a B estão trocando parede celular com membrana plasmática. A alternativa C e a alternativa E estão trocando ribossomo com cloroplasto. Então, sobrou como certo a alternativa D, que é o complexo de Golgi. Questãozinha bem tranquila, mas é um clássico na biologia celular colocar o nome da estrutura associada com a função dessa estrutura celular. Então, é aquele padrão para estudar, né? Coluna da direita, nome da estrutura, coluna da esquerda, função da estrutura. Tem dificuldade para guardar? Faz isso num papelzinho e cola do lado do espelho do banheiro, dá uma olhada por uma semana, depois o negócio vai direto para o seu cérebro. Tranquilo, moçada? Muito obrigado!